Olá, eu sou o professor Apelino Balbino, fundador da EduLearn. Estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso principal produto de formação, que é a formação em instrutores corporativos. Uma formação moderna que permite ao seu colaborador ser um instrutor tanto no mundo presencial quanto no mundo online. Quando criamos a formação de instrutores corporativos, pensamos no nosso lema. O nosso lema é aprenda com seu time. A gente acredita muito que o seu recurso competitivo mais valioso são os seus colaboradores mais engajados. A gente constrói a ideia da EduLearn, a ideia da formação de instrutores corporativos a partir desse princípio, a partir do princípio que os recursos que você tem, aquelas pessoas que conhecem a sua empresa, são esses colaboradores que podem disseminar seu processo, seu produto, sua estratégia, sua cultura. Quando você investe nesses colaboradores, para que eles sejam os seus instrutores, muitas vezes eles agem como informais, você fortalece a sua cultura, melhora a conformidade dos processos e aumenta a resiliência de sua empresa. Qual o nosso objetivo quando a gente fala da formação de instrutores corporativos? Qual o objetivo dessa formação, então? É desenvolver habilidades didáticas e pedagógicas para aqueles seus colaboradores internos, aqueles colaboradores que conhecem de fato suas tarefas, o fluxo de trabalho, conhecem o seu produto, seus clientes, e que são as pessoas mais aptas a fornecer seus treinamentos. E quando a pessoa entra nessa formação de instrutores corporativos, a primeira coisa que ela vai aprender é desenhar um treinamento, desenhar a partir de técnica de design instrucional. E a nossa técnica é a técnica da EduLearn, que é uma técnica que desenvolvemos para criar treinamentos de modo rápido, ágil e focados. Ele também é treinado para produzir seu próprio material didático. Suas videoaulas, seus e-books, seus flashcards, seus quizzes. Criar suas próprias videoaulas a partir de softwares livres e de baixo custo e para ministrar aulas expositivas, seja tanto síncronas quanto assíncronas, sejam presenciais ou no ambiente remoto. Tudo isso é possível através do desenvolvimento de uma oficina específica de microteaching. E, no final, essa pessoa é treinada para contar histórias. Muitas vezes, os colaboradores só entendem a importância e relevância de determinado assunto a partir de um caso claro e específico. Nesse caso, a gente monta uma oficina de storytelling. De uma maneira geral, eu queria mostrar para vocês aqui, tem uma trilha de aprendizagem. Essa trilha inicia aqui com o desenvolvimento da metodologia EduLearn, que vai habilitar todos os participantes a desenhar um treinamento. Treinamento ágil, focado e de baixo custo. Segundo passo, segundo momento desses 6 blocos de aprendizagem que nós temos na nossa trilha, é a produção do conteúdo. A gente ensina a produzir os conteúdos, os materiais que a gente acredita ser materiais essenciais e de maior eficácia no processo de aprendizagem. O terceiro bloco de aprendizagem é produção de aulas remotas. Como gravar a sua videoaula? Eu uso aqui um equipamento de muito baixo custo e softwares que estão disponíveis no mercado ou free ou de uma maneira muito barata, que permite que você reduza os custos na produção desse material. Então, essas aulas como microconteúdos, essas microaulas gravadas que eu posso distribuir isso através de um mensageiro, por exemplo, ou no seu LMS de sua empresa, ele também está aqui contemplado em nossa formação.
Quarto bloco de conhecimento são aulas remotas. Veja, a aula remota é uma aula diferente da presencial, é uma aula diferente da videoaula e tem plataformas também, né, softwares diferentes, formas para interagir. Não dá para mandar um colaborador que, sem conhecimento didático, sem conhecimento da plataforma, fazer um treinamento. Ele precisa de um processo de treinamento para isso, do qual nós fornecemos. E a questão didática? Como é que isso fica? Tanto ela seja na videoaula, na aula remota ou na aula presencial, a gente tem uma oficina de microteaching, que é uma técnica que é utilizada para o treinamento de professores. E essa técnica lhe permite construir algumas habilidades essenciais no processo de ensino e aprendizagem. E ao final, nós temos uma oficina de storytelling. O que é a oficina de storytelling? A gente vai ensinar como criar essas histórias que conduzam um conhecimento específico. Criar histórias. Pegar alguma situação que aquele colaborador já viveu, colocar ela dentro de um contexto de aprendizagem e mostrar a relação entre a história e o aprender. A gente dividiu isso em termos de conteúdo, né? O primeiro bloco de conhecimento, que é a metodologia AGE, começa pela ideia de design institucional, tem um conjunto de conteúdos que a gente dá lá nesse processo. É claro, toda a metodologia de Learn é baseada em problema, persona, a curva do problema e nos sprints de aprendizagem. São 21 sprints, são 21 semanas que a gente distribui esse conteúdo. Aqui está de uma maneira muito clara, muito simples, mas basicamente a gente teria que mostrar um pouco aqui. A primeira ideia, a metodologia de Learn, está aqui, todos os conteúdos que iremos produzir, ensinar a produzir, do tipo um e-book, a apresentação, um mapa mental, um flashcard, um quiz, né? Todo o processo de produção de videoaula que fala do processo de planejamento, que é um storyboard, processo de gravação da videoaula, o que é que eu vou usar como câmera, o que é que eu vou usar para editar, o que é que vale a pena editar ou não. Em aulas remotas, processo de planejamento de uma aula remota, já falei, é diferente da videoaula, diferente da aula presencial. A plataforma, as ferramentas, como criar interação nessas aulas remotas, as oficinas de microteaching. A gente começa sempre por um processo de autoavaliação, como criar um planejamento de abertura, que é uma habilidade. O próprio processo de exposição também tem algumas habilidades dentro do processo de exposição. Como criar um engajamento durante uma aula, seja ela remota ou presencial, e o próprio como conduzir um fechamento de uma aula desse processo. E a oficina de storytelling. A gente faz, a oficina conta um pouco de como criar história, padrão da jornada do herói, o guia prático que a gente utiliza sempre, né? E como revisar e dar uma coerência a essas videoaulas. Todo esse processo, desses 6 blocos de conhecimento, elas estão divididos em exatamente 20 semanas. Possuem 76 microaulas sobre cada um daqueles conteúdos. Tem 21 aulas remotas que, ao longo do processo, iremos fornecer. A aula remota tem uma função de catalisar um conhecimento e aprofundar um conhecimento. Tem 13 mentorias que irão acontecer ao longo desse processo. E-books que são dados para aprofundar um pouco no conhecimento, que serão dados nas videoaulas como uma forma de reforço e aprofundamento. Serão 21 aulas que teremos sobre os nossos conteúdos. Um outro ponto importante, como é que eu vou colocar isso em prática, professor? São 21 semanas, é muito conteúdo, 76 microaulas. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Para participar da formação de estruturas corporativas, você precisa estar dentro de um projeto piloto. Você precisa nos dizer
que tipo de projeto você quer construir ao longo da formação. Você não vai entrar aqui sem saber o que vai fazer. Você tem que saber, né, exatamente que treinamento você quer montar. Não é um treinamento longo, é um treinamento de meia hora, 45 minutos. É um micro treinamento. Mas é fundamental para treinar o processo de planejar, de desenhar, o processo de construir o conteúdo, de se preparar para dar esse treinamento, de criar as primeiras videoaulas, tudo isso. Ao longo desse processo, a gente tem as mentorias. O que é mentoria? É como você deve conduzir esse processo. Quais são os conselhos que eu dou para o seu desenvolvimento? E os próprios feedbacks do material que está sendo produzido. Tudo isso faz parte, tanto do crescimento, do aplicar, aprender aplicando esse conhecimento, quanto do próprio processo avaliativo da formação de instrutores corporativos. Eu espero que você goste dessa proposta, que treine o seu pessoal da maneira muito mais robusta, para que ele possa dar os seus treinamentos dentro da sua empresa. Entre em contato conosco e agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.